Corpo da linguagem em Herberto Helder. Corpo, impossibilidade e abertura. O antropólogo português José Gil, em seu livro Metamorfoses do Corpo, assim sintetiza as correlações entre distintas noções de corpo e a linguagem. Qualquer discurso sobre o corpo parece ter que enfrentar uma resistência. Ela provém certamente da natureza da linguagem. A linguagem esquiva-se à intenção de definir. É possível, entretanto, formular um pensamento da própria linguagem como um corpo que se diz no limiar silencioso de resistência entre escrita e corporalidade, o que, assim, parece se confirmar nas palavras do poeta português Herberto Helder. O corpo é a última e verdadeira escrita, o silêncio. A experiência de composição do corpo é elemento estruturante de sua poética e de um pensamento sobre o corpo para além de sua biologia e dos imaginários cristalizados na cultura. Não pretendo definir o que é o corpo em jogo na poesia de Herberto Helder. Procuro antes explicitar parte de um percurso que autoriza sustentar essa pergunta dentro do campo dos estudos literários. Esboçarei a formulação da pergunta, o que, de certa forma, será entrar no movimento da resposta. O corpo da linguagem poética. Definir o que seria um corpo leva a pontos de vista parciais, limitados por domínios epistemológicos e culturais. Roland Barthes assim esboça a questão, indicando uma forma de corpo textual, um corpo da linguagem, que, aproximado à obra de Herberto Helder, permite alguns desdobramentos. Parece que os eruditos árabes, falando do texto, empregam esta expressão admirável, o corpo certo. Que corpo? Temos muitos. O corpo dos anatomistas e dos fisiologistas. Aquele que a ciência vê ou de que fala. É o texto dos gramáticos, dos críticos, dos comentadores, filólogos. É o fenotexto. Mas nós temos também um corpo de fruição feito unicamente de relações eróticas, sem qualquer relação com o primeiro. É um outro corte, uma outra nomeação. Do mesmo modo, o texto. Ele não é senão a lista aberta dos fogos da linguagem. No aberto onde a linguagem é viva, haveria, remeto aqui a 3 versos de Helder, um discurso sem palavras, atravessado pela febre fria de um saber extremo e irredutível. Saber irredutível de um corpo que, como uma espécie de fogo frio que atravessa o pensamento, instaura um dizer intermitente ao transportar algo de um corpo para o campo da linguagem. Um discurso sem palavras dessa perspectiva instauraria na linguagem um espaço corpográfico. Em meio à literalidade desse discurso sem palavras, atravessado por um saber extremo e irredutível, há um corpo sonoro, talvez poético, por se fazer, irredutível à medida linguística. Não são poucos os poetas que estão a todo tempo às voltas com os sons arcaicos do corpo que ressoa na palavra, ou sons que se abrem à significância, tal como apresentada por Barthes. O sentido, na medida em que é produzido sensualmente. Aquém da sistematização linguística, a matéria poética se abre aos múltiplos sentidos do corpo. Abre-se aos corpos que há em um corpo, ao enodar matéria e símbolo, corporalidade e silêncio, estruturado como uma escrita. Nas palavras de Helder, trata-se de uma operação, e o que pode tornar-se visível é o modo sempre arriscado, livre, de inspiração libertária, nunca um modelo. Os poderes, nunca um modelo. Modelações da matéria-prima sob a força de um pensamento aberto a todos os poderes e solicitações, mas orientado para o final objetivo do domínio da coisa que está nas coisas. O mundo do espírito é uma organização simbólica e o seu fundamento encontra-se na matéria, no corpo. O espírito deve entender-se como apenas o tecido de alusões simbólicas do próprio corpo. A escrita realiza a circulação do símbolo no plano material. É uma simbologia corporal e também uma corpografia simbólica. Na escrita reside o símbolo do corpo, mas o corpo é a última e verdadeira escrita, o silêncio.
O corpo é, nessa perspectiva, uma verdadeira escrita, porque no cerne da experiência do poema está o nó entre corpo e linguagem. O que do corpo resta sem significação expressa-se fora do sentido. Porém, por meio da operação poética, o que resta se inscreve na linguagem como silêncio. A verdade da escrita, a verdade da experiência de escrita em questão seria, talvez, o silêncio do que não se diz, mas se escreve. Operação que confina com a impossibilidade estruturante da língua. Articular um corpo de palavras em expansão. Ou, fora do sentido, fundar um lugar para o que resiste à nomeação. Em suma, nessa obra, o que da significação se subtrai retorna à palavra como ritmo, energia, pulsação corpórea constitutiva do corpo da linguagem. A palavra e corpo em forma de nó, um nó vocal, um nó de sangue na garganta, ou simbologia corporal e corpografia simbólica. Pulsação do começo contínuo. A essa experiência poética às voltas com que de um corpo resiste às palavras, que, entretanto, insistem em se dizer como reverberação e constituição de uma outra forma de corpo, aproxima as palavras de Emmanuel Cottier em seu livro A Vida Sensível. A experiência, tudo aquilo que vivemos e o próprio fato de viver, não são acontecimentos ou afecções de uma reza extensa na qual a sensação nem afetação, senão a outra face do corpo, a sua consistência menos visível. A visão em ato, a audição em ato, toda operação vital realizada pelo vivente é corpo. É como se a experiência fosse ela mesma um corpo sensível cujo lugar está para além de nós e dos objetos. Se o homem sensifica o espírito, a vida sensível, as imagens dão corpo ao nosso espírito, um corpo, porém, diferente do orgânico. Menciono a seguir fragmentos de 2 poemas do poeta português que aqui interessam a respeito do corpo que não se reduz ao organismo, mas dele não se exclui, já que a linguagem e o corpo, em Helder, atam-se como uma só coisa coberta de nomes. O primeiro excerto nomeia o lugar de nascimento ou começo do poema, a confusão da carne e sua derivação pelo corpo da linguagem. O poema. Um poema cresce inseguramente na confusão da carne. Sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto, talvez como sangue ou sombra de sangue pelos canais do ser. E o poema cresce tomando tudo em seu regaço. E o poema faz-se contra a carne e o tempo. O segundo excerto nomeia o movimento em que o poema, do exterior, regressa ao corpo, ou o poema subindo pela caneta, atravessando seu próprio impulso. Poema regressando. Deste ir e vir entre corpografia simbólica e simbologia corporal, extraio da obra o enodamento entre corpo e linguagem. A carne, como lugar primeiro de crescimento do poema, é assimilada simbolicamente pela devoração poética, e o movimento de circulação do poema, em detrimento de qualquer cronologia, é reforçado espacialmente. Talvez se possa pensar em uma temporalidade cíclica de sobreposição do poema ao mundo e à carne, de que o poema nasce e a que retorna. Entretanto, na aparente circularidade ou repetição entre a carne em que o poema cresce e de que irradia, e a carne a que retorna e contra a qual se escreve, há também diferença, pois de um a outro movimento do poema em relação à carne, o texto já não é o mesmo. No meio do caminho, assimilou-se o mundo, e com ele a carne é já também outra. É carne do mundo, carne da palavra, corpo da linguagem. O corpo transposto em poema expande-se para além da carne e de seus símbolos, mas não sem conduzir da matéria um ritmo orgânico, uma escrita verdadeiramente silenciosa que de tudo se apossa, seja o que foi carne, tempo ou mundo. Transmutado em palavras orgânicas, o corpo se dissemina em poemas como objetos para a criação de silêncio. Silêncio que de tudo se apossa para, então, regressar pela caneta ao seu próprio impulso.
O corpo da linguagem poética seria, esta hipótese que aqui procurei esboçar, a pulsação de seu começo, que continuamente se expande no ir e vir do movimento da escrita entre ritmo orgânico e intermitência de sentidos.